Hitler não morreu em 1945. Hoje, volta a abrir os olhos em um mundo que não reconhece. A figura que desencadeou a guerra mais devastadora da história desperta em uma realidade que nunca imaginou. O mapa já não está dividido em frentes de combate. A Alemanha é uma potência democrática, Israel é um Estado consolidado, e a União Europeia se levanta sobre a cooperação de países que ele tentou subjugar. Sua ideologia, antes apoiada por exércitos e propaganda, agora é rejeitada e perseguida por lei. O que em seu tempo foi poder absoluto, hoje se reduz a um eco sem força em um cenário dominado por tecnologia, globalização e memória histórica. Poderia o seu discurso encontrar seguidores neste século? Ou ficaria isolado e ridicularizado como um vestígio do passado? O que revelaria a sua reação sobre a transformação do mundo após a sua queda? O regresso impossível. Hitler em um mundo alheio. No local onde uma vez se erguia o bunker que abrigou a liderança nazista nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial, o espaço foi transformado após a contenda em um terreno sem relevância política. Durante décadas permaneceu abandonado ou foi utilizado com fins práticos e atualmente resta apenas um estacionamento cercado por edifícios residenciais e escritórios. Ali, sem aviso nem preparação, aparece de forma inexplicável a figura de Adolf Hitler, vestido com o uniforme da guerra, enfrentando uma cena que não corresponde às suas expectativas. O que encontra não é a Berlim devastada pelos bombardeios, nem os símbolos de um poder que já não existe. Em seu lugar observa uma cidade reconstruída, limpa, marcada pela arquitetura moderna e o ritmo cotidiano da vida urbana. Os automóveis estacionados em filas regulares não têm insígnias militares nem produzem o ruído metálico dos motores de combustão de meados do século XX. Vários se movem com uma discrição que lhe resulta incompreensível. Vê como um transeunte conecta um cabo a um destes veículos, operação que corresponde à recarga elétrica, um sistema de energia impossível de associar com a tecnologia que ele conheceu. Ao seu redor, os cidadãos portam objetos retangulares iluminados que seguram na mão, falam para eles e deslizam os dedos sobre superfícies tácteis. São telefones móveis, dispositivos de comunicação e gestão de informação capazes de transmitir imagens em tempo real, mostrar mapas dinâmicos e conectar a milhões de usuários. O rádio e o cartaz impresso, ferramentas centrais da propaganda nazista, ficam reduzidos em comparação com a imediatidade visual e global que essas telas oferecem. A surpresa se intensifica quando esses mesmos dispositivos se dirigem para ele. Vários transeuntes o gravam sem se aproximar nem mostrar reverência. O som digital do obturador se repete em sequência. Longe de encontrar obediência, recebe risadas e comentários em voz alta. Em poucos segundos, a imagem é distribuída através de plataformas sociais que multiplicam sua presença sem controle. O que durante seu regime foi um processo cuidadosamente centralizado de construção de imagem pública, agora é um ato espontâneo acessível a qualquer cidadão. Ao continuar seu percurso, descobre que o espaço urbano está marcado por uma pluralidade linguística e cultural. Cartazes publicitários apresentam mensagens em alemão, inglês, turco e árabe. A oferta se concentra em tecnologia, entretenimento e consumo, com imagens dinâmicas em telas digitais que substituem a propaganda uniforme e monocromática de sua época. Os rostos que promovem produtos representam diversidade étnica, traços e estilos que contradizem a visão homogênea que tentou impor em seu tempo. A população que transita pelas ruas veste-se de forma heterogênea. Jovens com penteados tingidos, tatuagens visíveis e roupas com símbolos provenientes de culturas estrangeiras contrastam com a uniformidade que ele promovia. A influência global é evidente na moda, na música que emana de alto-falantes portáteis e na mistura de idiomas que se ouvem nas conversas cotidianas. O desconcerto aumenta quando observa gestos de afeto entre casais do mesmo sexo que caminham sem se esconder. Na Alemanha, de meados do século XX, a homossexualidade era perseguida através de leis e campos de concentração. Agora faz parte do espaço público sem restrições. A isso se soma a convivência cotidiana entre cidadãos de diferentes origens raciais e religiosas que interagem sem tensões visíveis. Houve fragmentos de diálogos em árabe, turco, russo e inglês, juntamente com o alemão, o que reflete um ambiente social e linguístico plural.
O avanço tecnológico se manifesta também nos meios de transporte. Trens elétricos circulam com baixo nível sonoro. Estações automatizadas informam em telas digitais e bicicletas de uso compartilhado são alugadas através de aplicativos móveis. A mobilidade está organizada por sistemas digitais em vez de controles militares ou burocráticos. O impacto se multiplica quando descobre sua própria figura representada em vitrines de televisores de alta definição. Em alguns programas, sua imagem aparece em tom satírico, imitada por comediantes que provocam o riso do público. Em outros, documentários históricos apresentam imagens de suas concentrações multitudinárias, acompanhadas de análises críticas que o descrevem como exemplo de manipulação política. O que foi uma ferramenta de exaltação passou a ser objeto de revisão histórica e de zombaria pública. Até na publicidade comercial encontra referências à sua figura. O seu rosto aparece como recurso em videojogos, campanhas educativas e anúncios contra a radicalização. A imagem que na sua época se controlava com precisão para transmitir poder e autoridade, circula agora como símbolo descodificado, submetido a múltiplas interpretações. O contraste amplia-se ao observar transações econômicas realizadas sem dinheiro físico. Os cidadãos aproximam cartões ou telefones a dispositivos de pagamento que registram operações em segundos. A economia funciona em um plano digital que não depende de notas nem moedas, em completa diferença com o sistema que conheceu. Os edifícios reforçam a ruptura estética. As fachadas de vidro e aço de escritórios e centros comerciais priorizam funcionalidade, eficiência energética e habitabilidade, sem a monumentalidade destinada a exaltar uma ideologia. Em vez de arquitetura como propaganda, domina a lógica corporativa e residencial. O momento atinge um ponto crítico quando um transeunte com atitude irônica solicita tirar uma foto ao seu lado. A operação é realizada em segundos. Um sorriso diante da câmera do telefone, a imagem compartilhada nas redes sociais, a circulação imediata sem autorização prévia. O que em seu regime era controle absoluto da projeção pública se torna exposição inevitável e sem mediação. O ambiente urbano que percorre está marcado por símbolos que lhe são ininteligíveis. Bandeiras multicoloridas, anúncios de festivais culturais e celebrações internacionais contradizem a lógica de uniformidade que promoveu. Na mesma rua, convivem restaurantes de múltiplas gastronomias, lojas com produtos fabricados em continentes distantes e serviços digitais que conectam pessoas em qualquer lugar do mundo. A autarquia que tentou impor foi substituída por uma interdependência global. A informação flui sem interrupções. Em telas de transporte público e em vitrines de lojas, projetam-se notícias internacionais, debates políticos e opiniões divergentes. A censura que caracterizou o seu regime desapareceu, substituída por um fluxo de dados aberto e acessível. Qualquer cidadão pode consumir, difundir ou questionar mensagens em tempo real. Cada estímulo urbano reforça a evidência de que seu modelo de controle, propaganda e homogeneidade social se desvaneceram. O espaço público é regido por dinâmicas democráticas, tecnológicas e globalizadas, onde sua figura carece de poder simbólico e sua presença é interpretada como curiosidade ou entretenimento passageiro. A vida continua sem pausa ao seu redor, indiferente à autoridade que em sua época foi indiscutida. O percurso conclui em um ambiente onde o ruído urbano combina músicas diversas, conversas em múltiplos idiomas e sons de dispositivos eletrônicos. Tudo aquilo que foi ordem hierárquica e uniformidade se transformou em pluralidade constante. O desconcerto não desaparece, mas a evidência é clara. O mundo que deixou para trás em 1945 não tem continuidade no presente, e o entorno que o rodeia funciona com lógicas alheias às suas categorias. O que seguirá a partir deste ponto determinará como enfrentará um tempo que já não lhe pertence. Das cinzas ao poder, Alemanha convertida em gigante. Em 1945, a Alemanha era um território devastado. O fim da guerra tinha deixado o país reduzido a escombros após os bombardeios aliados e o avanço soviético. Berlim estava praticamente destruída. Mais da metade de seus edifícios estavam arruinados e a rede de serviços públicos havia colapsado.
As ruas estavam cobertas de restos de construções e a população sobrevivia com rações mínimas, sem transporte regular nem infraestruturas básicas. O Reichstag, incendiado em 1933 e arrasado durante a batalha final, permanecia em ruínas. Milhões de alemães tinham morrido no conflito, enquanto tantos outros se deslocavam de territórios perdidos no leste para cidades incapazes de recebê-los. A fome era generalizada, os ferrovias estavam destruídas e a indústria parada ou sob controle aliado. A nação que tinha tentado dominar a Europa ficou submetida à autoridade dos vencedores. O território foi dividido em 4 zonas de ocupação administradas pelos Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a União Soviética. Berlim, situada na zona soviética, também ficou fragmentada entre os 4 aliados. A capital deixou de ser um centro de poder e tornou-se cenário de miséria e tensões. Cidades como Hamburgo, Dresden e Colônia apresentavam panoramas semelhantes, com bairros inteiros transformados em montes de entulhos. A inflação e o mercado negro dominaram a vida cotidiana, patrulhada por soldados estrangeiros. Em 1948, começou um processo de reconstrução decisivo. O Plano Marshall, impulsionado pelos Estados Unidos, proporcionou créditos, matérias-primas e maquinaria que permitiram reativar a produção na Europa Ocidental. A Alemanha Ocidental foi uma das principais beneficiárias. Em poucos anos foram lançadas as bases do que se conheceria como o milagre econômico alemão. O contraste com a zona oriental, sob a administração soviética, foi evidente. Lá foi aplicado um modelo de planejamento centralizado, com nacionalização de empresas e controle político rigoroso. A diferença de ritmos marcou o destino de ambas as Alemanhas. No oeste, a indústria automotiva e química foi rapidamente reativada com empresas que logo alcançaram relevância internacional. No leste, a produtividade permaneceu limitada e a qualidade de vida ficou para trás. A divisão se consolidou com a construção do Muro de Berlim em 1961. A barreira não apenas separou territórios, também dividiu famílias e representou de forma física a Guerra Fria. Durante as décadas seguintes, a República Federal da Alemanha se tornou uma das principais economias do mundo. A produção automotiva, farmacêutica e de engenharia mecânica a consolidou como potência industrial. Na República Democrática, em contrapartida, a economia ficou restringida pela dependência soviética e pela falta de competitividade. As diferenças em bem-estar entre ambos os lados da fronteira aumentaram com o passar do tempo. O colapso do bloco soviético nos anos 80 abriu o caminho para a mudança. Em 1989, manifestações massivas no leste e a pressão internacional precipitaram a queda do muro. A reunificação formal ocorreu em 1990, sob um governo democrático que integrou os 2 estados em um mesmo quadro institucional. O país que havia ficado dividido após a guerra transformava-se novamente em uma unidade política e econômica. A recuperação de Berlim simbolizou esse processo. A cidade, antes dividida e destruída, foi reconstruída com infraestrutura moderna, um sistema de transporte eficiente e uma paisagem urbana renovada. O Reichstag, que tinha sido ruína e símbolo de derrota, foi restaurado e convertido em sede parlamentar, com uma cúpula de vidro que representa a transparência democrática. Os símbolos oficiais também mudaram. A bandeira preta, vermelha e dourada voltou a ondular em edifícios públicos, recuperando seu papel como emblema democrático. A suástica, que dominou o espaço urbano durante o regime nazista, foi proscrita legalmente e relegada aos arquivos históricos e aos museus. A eliminação deste símbolo da paisagem urbana sinalizou uma ruptura total com o passado autoritário. A liderança política refletiu a transformação. Em 2005, Angela Merkel se tornou a primeira mulher chanceler do país. Formada na República Democrática com carreira acadêmica em ciências exatas, seu mandato se estendeu por mais de uma década e consolidou a Alemanha como potência europeia no quadro democrático. Seu estilo de governo, baseado em coalizões e consensos, contrastou de maneira absoluta com o poder concentrado e propagandístico da era nazista. A vida política alemã passou a se organizar em um sistema multipartidário que abrange opções de centro-direita, centro-esquerda, liberais, ecologistas e até mesmo partidos de posições extremas que participam no âmbito constitucional.
A existência dessa competição aberta contrasta com o sistema de partido único que monopolizou o poder no Terceiro Reich. No âmbito internacional, a Alemanha integrou-se plenamente na União Europeia e em alianças militares defensivas. De ser um Estado isolado e agressivo, passou a ser um parceiro-chave na cooperação regional. A economia alemã do século XXI baseia-se na exportação de bens de alta qualidade, na inovação tecnológica e na pesquisa científica. Universidades e centros de pesquisa atraem especialistas de todo o mundo. Setores como a energia renovável, a biotecnologia e a inteligência artificial mostram a reconversão de um país que em 1945 estava arruinado. O sistema educativo alemão dedica atenção específica à memória histórica. Os programas escolares incluem o estudo do Holocausto e dos crimes do nazismo, com visitas a antigos campos de concentração e análise de documentos originais. O que antes foi manipulação ideológica, agora é formação cívica destinada a garantir a continuidade democrática. Na vida cotidiana, a população alemã tem acesso a um sistema de bem-estar social que garante serviços de saúde, educação e pensões. A cidadania plena se estende a todos os residentes, independentemente de sua origem étnica ou religiosa. Este quadro contrasta com as políticas de exclusão e hierarquia racial que definiram o regime nazista. A infraestrutura contemporânea reforça essa diferença. Trens de alta velocidade conectam as principais cidades, os aeroportos gerenciam um fluxo constante de passageiros internacionais e as redes digitais permitem comunicação instantânea com qualquer região do mundo. A Alemanha atual é um nó de interconexão global, longe do isolamento e da destruição do final da guerra. A paisagem urbana combina a preservação do patrimônio com arquitetura moderna. Centros históricos restaurados convivem com edifícios de vidro e aço projetados sob critérios de sustentabilidade, restaurantes de múltiplas tradições gastronômicas, festivais culturais internacionais e meios de comunicação globalizados ilustram uma sociedade plural. A transformação alemã, desde 1945 até a atualidade, constitui um dos processos mais notáveis da história contemporânea. Um país derrotado, ocupado e dividido se tornou uma potência democrática, industrial e científica de alcance mundial. A continuidade desta evolução dependerá de como se enfrentem os desafios do futuro em um ambiente global cada vez mais complexo. O espelho implacável, a memória que não perdoa. Depois de 1945, a lembrança do Terceiro Reich ficou fixada como advertência global. A Alemanha e grande parte do mundo impulsionaram mecanismos para documentar os crimes, conservar provas e construir instituições que assegurassem a permanência da memória. Arquivos judiciais, memoriais, museus, obras literárias e produções cinematográficas estabeleceram uma rede cultural e jurídica que converteu Hitler de dirigente político em símbolo histórico negativo de alcance universal. Os museus e memoriais do Holocausto foram erguidos como espaços centrais dessa memória. Auschwitz-Birkenau, libertado em janeiro de 1945, foi aberto como museu em 1947. Seus barracões, arames farpados e restos de câmaras de gás são conservados como evidência material do extermínio. Milhões de visitantes observam todos os anos objetos originais das vítimas, malas, fotografias, sapatos e cabelo humano. Dachau, transformado em memorial em 1965, exibe uniformes de prisioneiros, imagens documentais e as instalações onde se praticaram experimentos médicos. Em Berlim, o Memorial aos Judeus Assassinados da Europa, inaugurado em 2005, ocupa um lugar central perto do portão de Brandemburgo. Com milhares de blocos de concreto dispostos em uma esplanada, tornou-se símbolo oficial do reconhecimento alemão de sua responsabilidade no genocídio. A escolha desse local, sobre antigos terrenos do governo nazista, reforça a mensagem de ressignificação histórica dos espaços de poder. Os julgamentos de Nuremberg constituíram o primeiro grande processo internacional contra os líderes de um regime derrotado. Entre 1945 e 1946, compareceram figuras como Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop e Wilhelm Keitel. O tribunal examinou provas diretas,
filmes gravados pelos aliados nos campos, documentos oficiais com ordens de deportação e diretivas de extermínio, bem como testemunhos de testemunhas. As sentenças incluíram condenações à morte, prisão perpétua e longas penas de prisão. O processo deixou um duplo legado: um precedente jurídico sobre a responsabilidade individual em crimes internacionais e um relato histórico com validade mundial sobre a magnitude do nazismo. Embora Hitler não estivesse presente devido ao seu suicídio, as provas o apontaram de maneira conclusiva como responsável máximo do sistema criminoso. Desse processo surgiu um arquivo documental de enormes proporções. Arquivos estaduais e universitários conservam ordens assinadas por Hitler, diários de oficiais, listas de deportados e registros administrativos. A doutrina estabelecida em Nuremberg, segundo a qual a obediência a ordens não exime de responsabilidade, transformou a concepção legal internacional e estabeleceu limites éticos e jurídicos à autoridade política. O âmbito cultural também desempenhou um papel essencial na construção da memória. Obras proibidas pelo regime voltaram à circulação na Alemanha após 1945. Escritos de Einstein, Freud, Mann, Remarque e Heine, censurados e, em muitos casos, queimados publicamente, voltaram a ocupar livrarias e universidades. O retorno da psicanálise declarada ciência judaica pelos nazistas simbolizou a restauração da liberdade acadêmica. A literatura pacifista de Remarque adquiriu nova relevância como crítica do nacionalismo destrutivo. Estas recuperações culturais consolidaram retrospectivamente a imagem de Hitler como censor e destruidor de patrimônio intelectual. A cultura popular global rapidamente incorporou representações satíricas do ditador. Em 1940, Charles Chaplin estreou O Grande Ditador, que ridicularizava os gestos e discursos de Hitler. Décadas depois, Mel Brooks o parodiou em Os Produtores. Estas obras marcaram uma mudança de perspectiva. O ditador temido tornava-se objeto de escárnio. O cinema alemão também confrontou diretamente o passado. Em 2004, A Queda representou seus últimos dias no bunker, mostrando um dirigente derrotado e isolado. A produção contribuiu para desmitificar a figura, sem diminuir a carga de responsabilidade histórica. A literatura do pós-guerra recorreu frequentemente a Hitler como símbolo do mal absoluto ou como elemento em narrações alternativas. Romances ucrônicos como O Homem no Castelo Alto de Philip K. Dick imaginaram realidades em que o nazismo havia triunfado. Na música popular, especialmente em gêneros contraculturais como o punk, referências a Hitler serviram como rejeição explícita à tirania e como recurso de denúncia geracional. A imagem audiovisual de Hitler multiplicou-se em documentários, séries e videogames, sempre vinculada ao autoritarismo, violência ou derrota. Na cultura internacional, sua figura nunca voltou a ser representada como modelo de liderança, mas sim como advertência ou caricatura. A repetição desta imagem reforçou sua associação universal com a tirania. O uso de seu nome e seu rosto como sinônimo de maldade política se consolidou na retórica pública. Comparações com Hitler foram aplicadas recorrentemente a dirigentes posteriores acusados de autoritarismo. Este fenômeno, embora polêmico, mostra a força simbólica de sua figura como padrão negativo. A presença de sua imagem em museus, memoriais e obras culturais não representa reivindicação, mas exposição crítica constante. O sistema educativo das democracias ocidentais incorporou o estudo do nazismo e do Holocausto como parte obrigatória da formação cívica. Na Alemanha, os programas escolares incluem visitas a campos de concentração e análise de documentos originais. O ensino busca garantir que a memória se mantenha ativa e que as novas gerações compreendam os riscos do extremismo. Os testemunhos dos sobreviventes do Holocausto constituem outra peça fundamental dessa memória. Com o passar das décadas, suas vozes foram gravadas e arquivadas em coleções audiovisuais para preservar o vínculo direto com os fatos. Essas narrativas pessoais evitam que a memória se reduza a estatísticas e mantenha a dimensão humana dos crimes. O trabalho de fundações e organizações internacionais tem sido decisivo para preservar documentos, combater o negacionismo e promover a pesquisa. Arquivos continuam revelando correspondência, ordens e registros administrativos que ampliam o conhecimento sobre o funcionamento do regime.
A acumulação dessa documentação reforça a imagem de Hitler como arquiteto consciente de um sistema de violência planejada. A lembrança do nazismo, fixa em memoriais, arquivos, literatura, cinema e educação, consolidou um consenso global sobre seu caráter criminoso. Hitler ficou reduzido a um referente histórico negativo absoluto, um exemplo do que as sociedades democráticas devem evitar. A memória o transformou em advertência permanente, visível em espaços públicos, instituições educativas e cultura internacional. A continuidade deste processo dependerá de como as gerações futuras manterão viva a conexão com os fatos, em um contexto em que as testemunhas diretas desaparecem e a responsabilidade de transmitir a memória recai cada vez mais em arquivos, instituições e produções culturais. A democracia blindada, o nazismo sufocado por lei. Após a derrota de 1945, a Alemanha foi ocupada pelas potências aliadas e submetida a um processo de desnazificação que buscava erradicar pela raiz a ideologia responsável pela guerra e pelo genocídio. Esse antecedente tornou-se a base de um sistema jurídico e político que, com o passar das décadas, consolidou-se na República Federal da Alemanha sob um princípio central: a democracia deve proteger-se ativamente contra aqueles que tentem destruí-la por dentro. Em contraste com outros países onde a liberdade de expressão é interpretada de maneira quase absoluta, na Alemanha foram estabelecidos limites claros e explícitos. O nazismo e seus símbolos foram excluídos do espaço público e sancionados penalmente. O Código Penal alemão, em seu artigo 86-A, proíbe a exibição de emblemas de organizações anticonstitucionais, entre eles a suástica, a saudação hitlerista e as insígnias das SS. Esta disposição não se limita a uma declaração simbólica, mas prevê sanções que incluem multas e penas de prisão de até 3 anos nos casos mais graves. Portar uma bandeira nazista, realizar a saudação fascista ou distribuir propaganda com símbolos do Terceiro Reich são condutas tipificadas como delitos. Todos os anos são registrados centenas de procedimentos judiciais relacionados a essas práticas, o que demonstra a aplicação efetiva e constante dessas normas. A Lei Fundamental de 1949 reforçou este enfoque. Aprendida a lição da Constituição de Weimar, que por sua excessiva tolerância permitiu a ascensão legal de Hitler ao poder, o novo quadro constitucional introduziu mecanismos de defesa ativa frente a movimentos que tentassem abolir a ordem democrática. O Tribunal Constitucional Federal recebeu a faculdade excepcional de ilegalizar partidos que ameaçassem a estabilidade democrática. Em 1952, dissolveu-se o Partido Socialista do Reich, considerado sucessor direto do nazismo. E em 1956 proibiu-se o Partido Comunista Alemão por atentar contra os fundamentos constitucionais. Décadas mais tarde, a tentativa de ilegalizar o Partido Nacional Democrata, identificado com ideologias neonazistas, não prosperou devido à sua escassa relevância eleitoral, mas o debate público confirmou a vigência do princípio de autodefesa democrática. Este conceito, conhecido como democracia militante, foi formulado pelo jurista Karl Loewenstein, exilado durante o nazismo, e adotado como doutrina fundacional no pós-guerra. A ideia central é que a democracia não pode ser neutra diante de seus inimigos. Deve estabelecer limites jurídicos claros para impedir que aqueles que se beneficiam das liberdades democráticas as utilizem para destruí-las. Este princípio tem se mantido inalterado como núcleo do sistema político alemão. O contraste com o regime nazista é evidente no âmbito da imprensa e da informação. Sob o controle de Joseph Goebbels, o Ministério da Propaganda regulava absolutamente todos os conteúdos em jornais, rádio, cinema e literatura. Não havia espaço para crítica nem para a diversidade de opiniões. Na Alemanha contemporânea, a Constituição protege a liberdade de imprensa como um pilar essencial. Jornais com linhas editoriais diversas, canais públicos e privados com orientações distintas e plataformas digitais de toda espécie configuram um panorama plural. A crítica aberta ao governo é parte do funcionamento normal do sistema e os tribunais atuam para garantir a independência informativa e sancionar tentativas de censura. A sátira política tornou-se um indicador desta liberdade. Programas de televisão e comediantes recorrem com frequência à figura de Hitler como objeto de escárnio,
Caricaturas, esquetes e representações cômicas circulam sem restrições, mostrando um contraste radical com a intocabilidade que o regime nazista impunha sobre a imagem do líder. O ridículo público transformou-se em um mecanismo cultural de resistência contra qualquer forma de autoritarismo. A sociedade alemã não teme esse símbolo, ela o degrada e o reduz à caricatura histórica. Esta mudança pode ser ilustrada com uma cena hipotética. Se Hitler aparecesse em uma praça de Berlim no ano de 2025, vestido com seu uniforme e fazendo gestos nazis, os transeuntes o gravariam com seus telefones e, em minutos, as imagens circulariam nas redes sociais acompanhadas de comentários sarcásticos. A polícia interviria conforme a lei e o deteria por exibição de símbolos anticonstitucionais. A situação não geraria seguidores nem obediência, mas sim zombarias, sanções legais e rejeição social. O que em 1933 foi prelúdio de uma ascensão política, no século XXI ficaria reduzido a um delito menor e a um espetáculo passageiro. A resistência democrática não se limita ao marco legal. Existem instituições culturais e educacionais que trabalham sistematicamente para manter viva a memória histórica. Documentários sobre o nazismo são transmitidos regularmente na televisão pública, sublinhando as consequências destrutivas do regime. Escolas alemãs incluem em seu currículo visitas a campos de concentração e análise de documentos originais. Essas atividades formam cidadãos conscientes dos riscos do extremismo e fortalecem o compromisso com a democracia. O sistema judicial desenvolveu uma jurisprudência detalhada para delimitar a fronteira entre liberdade de expressão e discursos de ódio. Os tribunais consideram que a dignidade humana é o núcleo inviolável da ordem constitucional e que todo discurso que incite à violência ou degrade grupos por sua origem ou religião deve ser sancionado. Esta linha de interpretação protege um debate político amplo, mas estabelece barreiras claras contra o extremismo. As forças de segurança alemãs mantêm unidades especializadas no acompanhamento de grupos neonazistas e extremistas de extrema-direita. Estas unidades monitorizam atividades, infiltram organizações e coordenam ações com agências internacionais para prevenir atentados ou redes transnacionais de radicalização. De forma paralela, organizações civis e fundações antifascistas desenvolvem programas de integração social e prevenção entre jovens suscetíveis de cair em discursos de ódio. O Estado financia projetos de educação cívica e campanhas de sensibilização que reforçam a cultura democrática. A política institucional alemã também reflete esse consenso. Os principais partidos, independentemente de suas diferenças ideológicas, mantêm um acordo básico: excluir do jogo legítimo qualquer discurso nazista. Essa convergência entre esquerda, centro e direita fortalece a estabilidade democrática e reduz a capacidade de infiltração de movimentos extremistas nas instituições. O resultado desta trama legal, cultural e social é um cenário onde a reedição do nazismo carece de viabilidade. A imagem de Hitler, caso surgisse no presente, não encontraria obediência nem admiração. Seria objeto de sanção legal, de zombaria cultural e de isolamento político. O poder simbólico que um dia mobilizou multidões se inverteu. Hoje provoca rejeição automática e marginalização. O ditador no banco dos réus, o julgamento que o despoja. Se Adolf Hitler aparecesse no presente, o quadro jurídico internacional construído após a Segunda Guerra Mundial colocá-lo-ia imediatamente em uma posição completamente diferente daquela que conheceu em vida. Em 1945, seu suicídio no bunker de Berlim o livrou de qualquer tribunal. Em 2025, essa saída não seria possível. As normas criadas durante 8 décadas estabeleceram procedimentos concretos para julgar aqueles que cometem crimes de guerra contra a humanidade ou genocídio. Um dos pilares deste sistema é a jurisdição universal. Segundo este princípio, certos crimes são considerados tão graves que podem ser julgados por qualquer Estado, independentemente do lugar onde tenham sido cometidos, da nacionalidade dos acusados ou do tempo decorrido. Nesta categoria incluem-se a tortura sistemática, a escravidão, o genocídio e os crimes contra a humanidade. Sob este quadro, Hitler poderia ser preso em qualquer país e entregue a um tribunal internacional competente. Sua condição de ex-chefe de Estado não o protegeria, pois a imunidade não é válida para crimes desta magnitude.
Os julgamentos de Nuremberg estabeleceram o precedente. Entre 1945 e 1946, os líderes nazistas foram processados por um tribunal internacional que estabeleceu a responsabilidade individual daqueles que ordenam e planejam crimes. Décadas depois, a Convenção contra o Genocídio de 1948 e as Convenções de Genebra reforçaram esta doutrina. O desenvolvimento culminou em 1998 com o Estatuto de Roma e a criação do Tribunal Penal Internacional em Haia, tribunal permanente com competência para julgar genocídios, crimes de guerra e crimes de agressão. Em um cenário contemporâneo, Hitler seria um dos acusados prioritários para este tribunal. Seu papel no planejamento de invasões, na deportação em massa de populações, na utilização de trabalhos forçados e na organização do Holocausto o colocariam no centro da jurisdição internacional. Ao contrário de 1945, quando as provas deviam ser reunidas em meio ao caos do pós-guerra, hoje existem arquivos completos que conservam documentos originais, atas de reuniões, discursos, ordens assinadas e depoimentos coletados em museus, universidades e tribunais de todo o mundo. Esse acervo documental constituiria um processo imediato. Ordens de deportação assinadas pessoalmente, transcrições de discursos que incitavam a guerra e atas de reuniões onde se desenharam planos de extermínio estão preservadas em múltiplos arquivos. As provas materiais, reforçadas por décadas de investigação acadêmica, dariam forma a um caso sólido e exaustivo. O contraste com processos judiciais recentes permite imaginar a magnitude de um julgamento contra Hitler. Nos anos 90, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia julgou Slobodan Milošević, Radovan Karadzic e Ratko Mladic por genocídio e crimes de guerra. O Tribunal para Ruanda processou os responsáveis pelo genocídio de 1994. Em ambos os casos, chefes de Estado, ministros e generais foram levados perante juízes internacionais, confirmando que o poder político não isenta de responsabilidade. O antecedente mais próximo no caso nazista foi o julgamento de Adolf Eichmann em Israel em 1961. Sua captura na Argentina e posterior processamento demonstrou que a justiça por crimes de lesa humanidade não prescreve. Em um cenário com Hitler vivo em 2025, a pressão internacional para capturá-lo e julgá-lo seria ainda maior e contaria com um marco legal mais robusto. A diferença essencial residiria na magnitude mediática. Um julgamento contra Hitler seria um acontecimento mundial retransmitido ao vivo, seguido minuto a minuto por milhões de pessoas. O ditador, que em vida controlou minuciosamente sua imagem, veria reduzido a um processado sob estritos protocolos judiciais. Já não existiriam discursos multitudinários nem cenários preparados por um ministério de propaganda, mas sim juízes imparciais, procuradores especializados e testemunhas protegidas pelo direito internacional. As vítimas do nazismo e seus descendentes teriam um papel central neste processo. Testemunhos de sobreviventes, documentos originais de deportações e registros de execuções sistemáticas seriam apresentados como prova. A acumulação de evidências transformaria Hitler de figura histórica em acusado penal de crimes concretos. O procedimento seguiria a estrutura formal dos tribunais internacionais. A promotoria apresentaria acusações sustentadas em provas verificáveis, atas, ordens militares, registros administrativos e declarações de testemunhas. A defesa teria direito a formular os seus argumentos, possivelmente alegando incapacidade mental, desconhecimento parcial ou responsabilidade compartilhada. No entanto, o peso acumulado de 8 décadas de investigação tornaria improvável que estas linhas de defesa fossem convincentes. Os juízes aplicariam uma estrutura processual rigorosa. Hitler seria obrigado a se limitar a responder perguntas específicas, sujeito a interrupções e a horários fixados pelo tribunal. A noção de obediência devida, tantas vezes utilizada como desculpa por responsáveis de crimes, não o beneficiaria. Os precedentes internacionais estabeleceram que quem dá ordens criminosas carrega uma responsabilidade agravada por sua posição hierárquica. O contraste histórico seria visível em cada sessão. O homem que decidiu unilateralmente a sorte de milhões se veria reduzido a solicitar permissão para falar em um tribunal.
Suas palavras, que durante os anos 30 e 40 não admitiam réplica, seriam agora examinadas criticamente por juízes, advogados e jornalistas. O controle da imagem, que foi pilar de seu poder, ficaria nas mãos de câmeras de televisão, analistas e meios de comunicação globais que retransmitiriam cada gesto sem possibilidade de manipulação. A cobertura da mídia seria global. Universidades, escolas e organizações sociais utilizariam o julgamento como material pedagógico para explicar o funcionamento do direito internacional e a importância da memória histórica. Documentários e debates acadêmicos acompanhariam cada fase do processo, transformando o julgamento em uma lição pública de alcance planetário. A sentença final, qualquer que fosse o seu conteúdo, não alteraria o essencial: a transformação simbólica de Hitler em acusado processado perante a justiça internacional. A imagem de um ditador que nunca aceitou limites legais seria substituída pela de um réu sujeito a protocolos judiciais. Esta inversão de posições refletiria de maneira tangível a evolução do direito internacional e da memória histórica. O princípio de garantir defesa, até mesmo aos acusados mais graves, reforçaria a legitimidade do processo. Hitler teria direito a advogados especializados e a todas as garantias processuais que ele próprio negou às suas vítimas. O contraste entre um tribunal internacional regido por normas democráticas e os julgamentos sumários praticados sob seu regime seria evidente em cada sessão. Neste cenário, o julgamento de Hitler simbolizaria a culminação de um processo iniciado em Nuremberg e desenvolvido durante 8 décadas. Seria a confirmação de que nenhum líder, por mais poderoso que seja, está acima da lei internacional quando se trata de genocídio e crimes contra a humanidade. A continuidade deste modelo dependerá da capacidade do direito internacional de se sustentar frente às tensões políticas do século XXI, em um contexto onde persistem guerras, deslocamentos massivos e novas formas de violência. A nova fronteira, imigração que redefine a Alemanha. Em 2025, a Alemanha se apresenta como uma sociedade profundamente marcada pela imigração. Uma proporção significativa de sua população tem raízes estrangeiras, resultado de processos migratórios que ocorreram durante décadas. A primeira grande onda chegou nos anos 60, quando trabalhadores turcos ingressaram sob o programa de Gastarbeiter para cobrir a demanda de mão de obra na indústria em expansão. Mais tarde, após a queda do Muro de Berlim, o fluxo migratório proveniente do leste europeu reforçou a mudança demográfica. Na última década, refugiados do Oriente Médio e da África subsaariana completaram esta transformação. Nas grandes cidades, a diversidade é visível na paisagem urbana. Em distritos de Berlim, Frankfurt ou Munique, a presença de cidadãos com origem estrangeira supera a população nativa. Comércios com letreiros em árabe ou turco, restaurantes que oferecem cozinha internacional e mesquitas adaptadas ou construídas para o culto islâmico fazem parte do ambiente cotidiano. O Islão consolidou-se como a segunda confissão do país, com comunidades turcas, árabes, afegãs e africanas de crescimento sustentado. Ao mesmo tempo, sinagogas destruídas durante o nazismo foram reconstruídas e centros culturais judaicos recebem apoio estatal. A pluralidade religiosa é um fato incontestável, embora não elimine as tensões em torno de sua visibilidade pública. A integração tornou-se um dos pontos mais discutidos do debate nacional. Enquanto numerosos migrantes e descendentes alcançaram plena incorporação ao sistema educativo, laboral e cultural, persistem dificuldades em bairros com alta concentração de população estrangeira. Em zonas de Berlim, como Neukölln, em Duisburgo ou em áreas de Colônia, os indicadores de desemprego juvenil superam a média nacional. Em várias escolas, o alemão não é a língua predominante nas interações entre estudantes, o que complica o processo de aprendizagem e reforça a percepção de comunidades paralelas. Os problemas de exclusão social nestes bairros estão associados a episódios de violência urbana. Tumultos periódicos, por vezes desencadeados por confrontos com a polícia ou por tensões locais, refletem a persistência de obstáculos à integração. Autoridades de segurança atribuem estes incidentes a fatores múltiplos: desemprego estrutural, falta de oportunidades educativas e a influência de redes criminosas em setores juvenis.
A radicalização religiosa constitui outra preocupação. Células vinculadas ao terrorismo jihadista foram detectadas e desarticuladas em território alemão nos últimos anos. Indivíduos nascidos e educados na Alemanha, mas influenciados por ideologias extremistas, participaram em planos de atentado. Os serviços de segurança mantêm sob vigilância centenas de islamistas radicais e supervisionam mesquitas consideradas focos de propaganda extremista. Relatórios oficiais confirmam que a ameaça terrorista é concreta e foi neutralizada em várias ocasiões graças a operações preventivas. O Estado respondeu com o endurecimento progressivo das leis migratórias. Reformas recentes facilitaram deportações de requerentes de asilo rejeitados e restringiram benefícios sociais para aqueles que não obtêm status legal definitivo. Foram alcançados números recordes de expulsões em comparação com anos anteriores e discute-se a suspensão da reunificação familiar para aqueles que contam com proteção subsidiária. Estas medidas refletem tanto a pressão da opinião pública quanto a necessidade dos partidos tradicionais de frear o avanço de formações de extrema-direita que têm capitalizado o mal-estar cidadão. A imigração esteve no centro da ascensão política da extrema-direita. A Alternativa para a Alemanha, fundada em 2013, consolidou-se em parlamentos regionais e alcançou presença significativa no Bundestag. Seus discursos giram em torno da defesa da identidade nacional, frente ao que apresentam como ameaça cultural da imigração não europeia. Movimentos como o Pegida, com menor força do que na década anterior, continuam organizando manifestações periódicas contra o Islã e contra as políticas de acolhimento de refugiados. Esses fenômenos mostram como a questão migratória passou a ser um eixo de polarização política e social. O debate alemão não pode ser separado do contexto europeu. A França tem vivido distúrbios recorrentes em bairros periféricos com alta concentração de população imigrante, especialmente em 2005 e em anos recentes. A Suécia, país que durante décadas foi considerado modelo de integração, enfrenta atualmente um aumento da criminalidade associada a certos bairros marcados pela imigração. A Alemanha observa estas experiências como advertência e espelho de possíveis riscos. A percepção de decadência associada à imigração não europeia é recorrente em discursos políticos e midiáticos. Setores conservadores argumentam que a chegada maciça de comunidades com costumes e religiões diferentes enfraquece a coesão social, aumenta a insegurança e transforma irreversivelmente a identidade cultural do continente. Frente a esta visão, outros setores sustentam que a imigração é imprescindível para sustentar a economia e o sistema de pensões em sociedades envelhecidas e com baixa natalidade nativa. Esta tensão entre necessidade econômica e temor cultural define grande parte do debate contemporâneo. Na Alemanha, os contrastes são visíveis. Profissionais de origem turca, árabe ou africana participam em universidades, hospitais e empresas, contribuindo diretamente para o crescimento econômico. Simultaneamente, bairros marginais com altos níveis de desemprego e a atividade de células extremistas mostram os limites da integração. Esta dualidade alimenta tanto narrativas otimistas sobre o multiculturalismo como discursos alarmistas sobre a fragmentação social. As autoridades implementaram estratégias mistas, reforçam a presença policial em bairros problemáticos, desenvolvem programas de polícia comunitária para melhorar a relação com vizinhos migrantes e realizamos operações contra redes criminosas. A nível educativo, introduzem-se programas especiais de apoio linguístico e de integração intercultural. No entanto, as tensões persistem e o debate político permanece aberto. O sistema educativo reflete essas transformações. Em várias escolas de Berlim, Frankfurt ou Colônia, os alunos de famílias migrantes são a maioria. Essa diversidade apresenta desafios pedagógicos relacionados ao ensino do idioma, à convivência cultural e às desigualdades socioeconômicas. A discussão sobre o futuro do sistema escolar tornou-se parte do debate político mais amplo sobre imigração e integração. Os partidos tradicionais tentaram articular respostas que combinassem programas de integração reforçada com controles migratórios mais rígidos. No entanto, a dificuldade de equilibrar demandas de segurança com políticas inclusivas mantém o tema no centro da agenda pública. Nenhuma formação conseguiu estabelecer um consenso que satisfaça ao mesmo tempo a maioria social
e as comunidades migrantes. Em 2025, a Alemanha é uma sociedade radicalmente diferente da de 1945. Tornou-se um país multicultural, com oportunidades e tensões decorrentes de sua diversidade. A imigração modificou a demografia, a cultura e a política nacional, gerando avanços na integração profissional e educacional, mas também problemas persistentes de exclusão e segurança. A política migratória, convertida em um dos eixos centrais da vida pública, condiciona coalizões de governo, define campanhas eleitorais e polariza a opinião pública. A transformação alemã é evidente. Um país que foi emblema de homogeneidade étnica enfrenta agora os desafios da diversidade cultural e religiosa. A maneira como gerenciar essas tensões determinará não apenas sua estabilidade interna, mas também seu papel na União Europeia e no cenário internacional. O futuro desta nova Alemanha dependerá de como conseguirá equilibrar a integração social, a segurança interna e a manutenção de seu modelo democrático frente a um contexto global cada vez mais complexo. O grito vazio, um passado sem retorno possível. Na Alemanha de 2025, a memória do nazismo não constitui um assunto marginal nem um fragmento relegado aos museus. Tornou-se parte estrutural da identidade nacional e um componente essencial da educação cidadã. Desde o final da guerra, o país adotou uma política de memória destinada a manter viva a consciência dos crimes do Terceiro Reich e de suas consequências políticas, sociais e humanas. O Holocausto, a perseguição de opositores, a repressão cultural e a guerra de agressão formam parte obrigatória dos programas escolares em todos os níveis. Estudantes alemães visitam de maneira regular campos de concentração convertidos em memoriais. Dachau, Bergen-Belsen e Auschwitz aparecem em manuais, documentários e excursões educativas como lições práticas sobre o alcance da violência estatal. O ensino do Holocausto apoia-se em números e cronologias, mas também em testemunhos diretos, diários e cartas que ancoram os fatos em experiências concretas. Desse modo, gerações nascidas décadas depois recebem um relato documentado com a finalidade explícita de fomentar uma consciência crítica orientada a prevenir a repetição de regimes autoritários. O Estado alemão financia viagens escolares a memoriais e mantém programas de intercâmbio internacional que reforçam esta pedagogia. Universidades alemãs sustentam cátedras especializadas e centros de pesquisa que continuam documentando aspectos do nazismo e suas sequelas. Esta estrutura acadêmica e educativa transformou a memória em um elemento institucionalizado e permanente. O espaço público também reflete esta política. Em múltiplas cidades, as Stolpersteine, pequenas placas metálicas incrustadas no chão em frente a residências de antigos deportados, lembram com nomes e datas aqueles que foram assassinados. Monumentos, esculturas e placas informativas transformam ruas e praças em cenários de memória constante. Em Berlim e Munique, os transeuntes se deparam diariamente com lembretes que vinculam o presente urbano ao passado histórico. No plano internacional, Hitler consolidou-se como símbolo universal do autoritarismo e do racismo institucionalizado. Em parlamentos e meios de comunicação, seu nome é utilizado como recurso imediato para assinalar políticas percebidas como perigosas para a democracia. Ditadores e líderes autoritários posteriores têm sido comparados com ele, o que reflete a persistência de sua figura como emblema de advertência. A cultura global reforça essa representação. Filmes, séries, quadrinhos e videogames reproduzem sua imagem em tom de antagonista absoluto, sempre como inimigo a ser derrotado. Desde a sátira cinematográfica de Chaplin até produções contemporâneas, a figura de Hitler aparece recorrentemente, mas nunca em tom positivo. Mesmo em obras de ficção especulativa, onde se imaginam realidades alternativas, sua imagem conserva o caráter negativo que o identifica na memória histórica. O efeito cumulativo de educação, memória e cultura coloca Hitler, em 2025, em uma posição de marginalidade absoluta. Seus slogans não encontrariam eco porque as gerações formadas desde o pós-guerra receberam instrução orientada a identificar e rejeitar a retórica autoritária. Os símbolos nazistas estão proscritos legalmente e desprestigiados socialmente. Em espaços digitais, a figura de Hitler aparece tanto em contextos de ódio político quanto em paródias virais, mas raramente como um modelo sério de poder.
A diferença histórica seria visível em qualquer cenário público. O homem que construiu sua liderança com multidões reunidas em concentrações massivas encontraria hoje indiferença ou zombaria. Seus slogans se perderiam no ruído urbano, registrados por telefones móveis e compartilhados em redes como curiosidade irônica ou crítica. Plataformas digitais que no passado poderiam ter amplificado propaganda funcionariam agora como meios de ridicularização. O contraste entre o culto personalista dos anos 30 e a marginalidade do presente é o reflexo mais claro da distância política e cultural percorrida pela Alemanha e pela Europa. O país reconstruiu suas instituições sobre os destroços do Terceiro Reich, transformando-se em uma democracia plural que enfrenta tensões próprias da globalização e da imigração, mas que mantém como princípio básico a rejeição ao nazismo. As contradições internas são reais. Dificuldades de integração social, debates sobre identidade cultural, polarização política e desafios econômicos. No entanto, estas disputas desenvolvem-se dentro de um quadro institucional consolidado que exclui explicitamente qualquer projeto totalitário. Os partidos de extrema-direita podem competir em eleições, mas somente enquanto respeitarem os limites constitucionais que proíbem símbolos e práticas nazistas. A memória funciona como vacina cultural. O ensino sistemático do Holocausto, a preservação de testemunhos de vítimas, a documentação acadêmica do regime e a representação crítica na cultura popular geraram defesas sociais contra o autoritarismo extremo. Hitler já não é percebido como um ator político possível, mas como advertência histórica. Essa rejeição transcende as fronteiras alemãs. A figura de Hitler tornou-se um patrimônio histórico mundial, utilizado como exemplo negativo universal. Museus, memoriais e programas educativos em múltiplos países o apresentam como advertência sobre os riscos do racismo e da violência estatal. A internacionalização de sua memória reforça a impossibilidade de qualquer reabilitação. As instituições democráticas alemãs foram projetadas especificamente para impedir o colapso institucional que permitiu sua ascensão. A Lei Fundamental de 1949, o Tribunal Constitucional e o sistema multipartidário estabeleceram barreiras firmes. Em 8 décadas, essas instituições superaram crises econômicas, tensões sociais e mudanças políticas sem desmoronar. A transformação política veio acompanhada de uma mudança social profunda. A Alemanha passou de ser um país homogêneo a se tornar uma sociedade diversa em termos culturais, religiosos e políticos. Esta diversidade apresenta desafios, mas ao mesmo tempo constitui uma barreira estrutural contra projetos de uniformidade autoritária. O pluralismo é, em si mesmo, um freio ao totalitarismo. Os meios de comunicação, livres de censura estatal, monitoram constantemente qualquer manifestação extremista. Jornalistas e acadêmicos exercem crítica sistemática contra tendências autoritárias, mantendo um espaço público aberto. A sociedade civil organiza fundações e coletivos dedicados à defesa da democracia e à vigilância de grupos extremistas. O resultado deste tecido institucional, cultural e social é um cenário em que Hitler, aparecendo hipoteticamente no presente, estaria condenado à marginalidade. Não encontraria seguidores disciplinados nem um sistema disposto a permitir sua ascensão. O que nos anos 30 foi aclamação massiva, em 2025 seria isolamento imediato. A impossibilidade do seu retorno não se explica apenas pela força das instituições democráticas, mas também pela transformação da consciência coletiva. A sociedade alemã processou historicamente o nazismo, transformou-o em objeto de estudo acadêmico e em advertência política, e estabeleceu mecanismos permanentes para impedir a sua repetição. Neste sentido, o nazismo ficou fixado no lugar que lhe corresponde, não como opção política, mas como lembrete permanente dos riscos do extremismo. O futuro, no entanto, apresenta novos desafios, e a verdadeira questão é até que ponto essas defesas culturais e institucionais poderão ser mantidas frente às transformações sociais e políticas que atravessam a Europa no século XXI.